Continuação da leitura do livro A Caminho de Marte, a incrível jornada de um cientista brasileiro até a NASA. Ele foi escrito pelo próprio personagem, o Ivan R. Gontijo. Eu estou no capítulo 7, né? Vamos seguir lendo. Deixa-me ver onde eu estava. Bem, eu vou ler novamente o trecho onde eu parei, que dizia: dando um tiro na Lua. O que mais era preciso para irem à Lua? Precisavam primeiro, é claro, da pressão, da competição e do medo dos soviéticos, que não estavam de braços cruzados. Durante os curtos 2 anos de voo do programa Gemini, os soviéticos não fizeram nenhum tipo de voo tripulado, mas estavam desenvolvendo mais ou menos as mesmas tecnologias que os americanos. Foi durante esse período, em 1966, que o genial construtor-chefe Sergei Korolev morreu, uma grande perda para o programa espacial soviético. Apesar disso, os russos haviam reprojetado suas espaçonaves, que mais tarde seriam chamadas de Soyuz, para oferecer mais espaço aos cosmonautas. Também desenvolveram independentemente toda a tecnologia para fazer o acoplamento das aeronaves Soyuz no espaço. Em 16 de janeiro de 1969, em mais uma atividade extraveicular, 2 cosmonautas demonstraram pela primeira vez uma transferência no espaço de passageiros da Soyuz 5 para a Soyuz 4 que estavam acopladas, ou seja, a pressão da competição soviética estava lá o tempo todo. E até esse ponto não se sabia quem iria ganhar a corrida. Qual seria o primeiro país a enviar humanos para a Lua e trazê-los de volta antes do fim da década, como Kennedy havia prometido? Para quem ainda duvida de que o homem tenha mesmo viajado até a Lua, mais um detalhe. Se um objeto está em uma órbita circular, em torno de um planeta ou Lua ou qualquer outro corpo celeste, é preciso muito pouco para escapar do abraço gravitacional. Se a velocidade do objeto for aumentada em 41%, ele escapa. Isso é consequência das leis da física e já era um fato bem conhecido durante a corrida espacial. Então, não era tão difícil assim fazer foguetes potentes o suficiente para escapar da órbita terrestre. No entanto, um dos maiores problemas para ir até a Lua seria o que fazer depois que a espaçonave escapasse da gravidade terrestre. Não dá para errar o endereço, errar a posição da Lua, porque o risco de uma viagem se prolongar demais e os astronautas morrerem de fome ou asfixiados por falta de oxigênio seria muito grande. Tentar acertar a Lua daqui da Terra, o que eles chamavam na época de moonshot, ou tiro na Lua, é muito complicado. Porque tanto o atirador, o pessoal disparando o foguete lá da Flórida ou de Baikonur, quanto ao alvo, a Lua, estão se movendo a velocidades altíssimas. A Terra em torno de si mesma e em torno do Sol, e a Lua em torno da Terra. A viagem à Lua levaria quase 3 dias, e tanto a Lua quanto a Terra estariam em posições muito diferentes do dia da chegada em comparação com o dia da partida. Naturalmente, desde que a NASA foi criada, um grupo enorme de pessoas começou a buscar soluções para essa questão. Do lado americano, foi o Jet Propulsion Laboratory, onde eu trabalho, que resolveu o problema. O JPL não foi o primeiro, porque a União Soviética chegou bem na frente. Quando sua espaçonave Luna 2 acertou a Lua, ou colidiu com ela, no dia 13 de setembro de 1959, a primeira missão do JPL foi nos Estados Unidos, que conseguiu acertar a Lua foi a Ranger 7, mas isso só aconteceu em 31 de julho de 1964. Você pode se perguntar por que a missão foi chamada de Ranger 7, ou mais especificamente, por que 7? Na verdade, existiram outras 6 missões Ranger, mas nenhuma delas deu certo. Pense bem, o JPL precisou de 7 tentativas para acertar a Lua pela primeira vez. Digo, acertar porque foi uma descida sem controle, o que chamamos de crash landing.
resultando na destruição da espaçonave ao colidir com a Lua e a velocidade de vários quilômetros por segundo. O objetivo do programa Ranger era obter fotos de alta resolução da superfície da Lua, além de desenvolver a tecnologia para navegar da Terra até a Lua, claro. No aniversário de meio século da chegada da Ranger 7 à Lua, tivemos uma palestra na JPL em comemoração do primeiro grande feito do laboratório fora do planeta Terra. 3 dos participantes daquela missão ainda estão por aqui e estavam presentes. John Kazani, que liderou parte do projeto, Justin Henningson, um dos cientistas responsáveis pelas câmeras que fizeram a filmagem e a descida à Lua, filmou a descida à Lua, e Susan Finlay, um dos computadores, ou deveria dizer computadora humana, que fazia cálculos manuais para a missão. O nome de Susan ainda aparece listado como funcionária na ativa aqui, e até 2 anos atrás, John Kazani estava trabalhando no mesmo projeto em que eu atuo. Não tenho visto mais com frequência por aqui, então imagino que esteja no processo de se aposentar. O cientista Justin Henningson eu não conheci. Susan nos contou que passava o dia inteiro fazendo contas, resolvendo equações para a área de engenharia. Ela trabalhava numa sala enorme, cheia de mulheres fazendo a mesma coisa. Cada moça tinha sua própria calculadora mecânica e manual, é claro, que fazia somente as 4 operações. Nessa grande sala só havia uma máquina de calcular, que calculava a raiz quadrada e que era de uso compartilhado. Como dizíamos, as 6 primeiras tentativas do programa Ranger não deram certo. A Ranger 1 foi lançada em 1º de agosto de 1961, a Ranger 2 em 18 de novembro do mesmo ano. Em ambos os casos, o segundo estágio do foguete não funcionou corretamente e as 2 espaçonaves reentraram na atmosfera terrestre e se desintegraram. No caso da Ranger 3, o foguete produziu um impulso maior do que esperado e a espaçonave acabou errando a Lua, passando longe, a mais ou menos 36.800 quilômetros de distância. Ela continua na órbita do Sol até hoje. Já na Ranger 4, os 2 estágios do foguete funcionaram sem problemas, mas o computador de bordo sofreu uma pane assim que ela se separou do foguete. Ainda assim, o pessoal de operações foi capaz de rastrear a espaçonave, e confirmar que ela atingiu a outra face da Lua, a que não fica virada para a Terra. Então, pelo menos, os sistemas de comunicações e de navegação foram validados nessa missão e o foguete funcionou bem. Daí em diante, o foguete passou a funcionar corretamente em todos os lançamentos, mas a Ranger 5 também errou a Lua e ficou completamente inutilizada. Já a Ranger 6 foi provavelmente o pior caso, porque, depois de todos os fracassos anteriores, houve até uma comissão do Congresso, uma CPI, como se diz aqui no Brasil, investigando o que a JPL estava fazendo de errado, porque o investimento já tinha sido bastante alto. Houve demissões e alguns gerentes do projeto foram substituídos. Decidiram então remover todos os instrumentos que haviam sido mandados nas missões anteriores, deixando somente 2 câmeras de TV para filmar a descida e colisão com a Lua. A decolagem da Ranger 6 foi perfeita, mas 67 segundos depois as câmeras de TV ligaram sozinhas. Funcionaram durante algum tempo e desligaram de novo, para sempre. Para sempre, porque 18 minutos antes do impacto com a Lua, foram enviados comandos para que elas ligassem e começassem a filmar. Mas nem sinal de vídeo foi detectado. Nenhum. Com uma sala cheia de jornalistas e câmeras de TV, os engenheiros e o diretor do laboratório viram uns minutos passando e o contato por micro-ondas com uma espaçonave continuou funcionando, mas sem nenhum sinal de vídeo. A Ranger 6 colidiu com a Lua sem mandar nada de imagens, nada de valor científico, nada de útil para o programa espacial americano. Os controladores da JPL sabem que ela colidiu porque o sinal de micro-ondas sumiu na hora em que previam que ela se chocaria com o solo lunar, mas não receberam nenhuma outra indicação. Então, apesar de a Ranger 6 ter alcançado seu objetivo, não houve nenhuma evidência que pudesse ser mostrada ao público e ao mundo.
É provável que esse tenha sido um dos piores momentos do nosso laboratório. Durante a comemoração dos 50 anos da Ranger 7, perguntamos a John Cassini se eles sabiam o que havia dado errado. Segundo ele, uma comissão de investigação chegou à conclusão de que o problema pode ter sido causado por um cabo de comunicação ou cordão umbilical que se separa do foguete durante a decolagem e fica na torre de controle. Muito gás quente e ionizado é produzido na hora da decolagem, e esse gás conduz eletricidade. Provavelmente o gás entrou em contato com os pinos elétricos onde esse cabo se ligava ao foguete e causou um curto-circuito, que foi interpretado pelo computador de bordo como um comando elétrico para ligar as câmeras. Por causa disso, as baterias provavelmente se descarregaram por completo em poucos minutos. Quando a espaçonave chegou à Lua, não havia mais energia para ligar as câmeras. Depois de mais de uma CPI, a Ranger 7 decolou no dia 28 de julho de 1964, chegando à Lua no dia 31 de julho do mesmo ano. Desta vez, tudo saiu perfeito e durante os 17 minutos antes do impacto com a Lua, ela transmitiu 4.361 fotos para a Terra. Pela primeira vez, os engenheiros do JPL conseguiram dominar o processo todo de dar um tiro na Lua, com uma espaçonave não tripulada. As Ranger 8 e 9, lançadas em fevereiro e março de 1965, também foram um sucesso total. A primeira mandou de volta para a Terra mais de 7.300 imagens e a segunda mais de 5.800 imagens. Essas conquistas da JPL criaram as condições para a chegada dos astronautas à Lua 4 anos mais tarde. Depois das Ranger, o JPL já sabia como acertar a Lua, mas a chegada ainda era uma colisão catastrófica para a espaçonave, algo inconveniente se houvesse astronautas envolvidos. Era necessário desenvolver o processo de soft landing, ou seja, uma descida suave em que a espaçonave continuasse funcionando, o que prepararia o caminho para o programa Apollo. Isso foi feito por outro programa, chamado também da JPL, em parceria com a Hughes Aircraft, uma empresa aeroespacial. Esse foi o programa Surveyor, que funcionou de 66 a 68 e enviou 7 espaçonaves robotizadas para a Lua, das quais 5 funcionaram corretamente. Com isso, ficou provado que era possível fazer uma espaçonave descer na superfície da Lua e continuar funcionando, transmitindo dados desde lá. Mais uma vez, os Estados Unidos não foram os primeiros, porque a espaçonave Luna 9 da União Soviética pousou na Lua 4 meses antes da Surveyor 1. Talvez o mais interessante sucesso desse programa tenha sido a Surveyor 3. Não porque tivesse feito algo mais espetacular do que as outras, mas pelo que veio depois, durante o programa Apollo. Nesse ponto, depois do programa Surveyor, já havíamos dominado todos os passos para chegar até a Lua com espaçonaves não tripuladas. Daí em diante, todas as peças se encaixaram. Imagina como deve ter sido trabalhar nesse projeto grandioso. Para quem está vivendo o estresse dos problemas diários da missão, não parece algo tão empolgante assim. Passei por isso na construção do radar do Curiosity. Mesmo assim, sempre pensamos, um dia isso vai acabar e eu quero fazer de tudo agora para que dê certo. Se der certo, o sucesso será espetacular. Se der errado, será assustador. É bom e difícil trabalhar em uma situação como essa, em que há muito em jogo, e você sabe que é apenas parte de uma das pequenas engrenagens que tem que funcionar para que tudo dê certo. Talvez seja melhor pensarmos que somos uns dos elos da corrente, e uma corrente sempre quebra se algum dos elos for mais fraco. Ainda assim, tenho certeza de que os profissionais que trabalharam durante a corrida espacial, russos ou americanos, até hoje consideram que aquilo foi a coisa mais importante que fizeram nas suas vidas. Eles devem se sentir pessoas de sorte por terem participado daquela tarefa incerta e estressante. O programa Apollo, perguntas e respostas. Foi preciso, então, mais um programa, gigantesco até para os padrões de hoje, o programa Apollo, que juntaria todas as peças desse quebra-cabeça espacial, culminando com a decolagem de 3 astronautas na Terra, sua viagem para a Lua, entrada em órbita e descida até a superfície. Neil Armstrong era o piloto extremamente habilidoso e bem treinado,
com uma capacidade provavelmente sem precedentes de reagir com calma, sem pânico e tomar decisões em situações estressantes. Já haviam escolhido mais ou menos onde descer na Lua, próximo de uma pequena cratera. Na chegada, ele concluiu que havia um número excessivo de blocos de rochas espalhados naquela região, resultado do impacto de um asteroide que formou a cratera. Julgou que o risco de colidirem com um bloco daqueles durante a descida e causar danos no módulo lunar era grande demais. Se isso acontecesse, mesmo que eles sobrevivessem à colisão, com certeza não teriam como voltar e morreriam por lá. Por isso, assumiu o controle manual na descida e guiou a espaçonave para um local mais adequado. O tempo todo olhando quanto combustível ainda restava para a descida. Quando tocaram o solo lunar, o combustível disponível para essas manobras dava para voar somente mais 40 segundos. Realmente haviam selecionado o piloto correto para aquela missão. Espero que essa breve retrospectiva da corrida espacial seja suficiente para você se convencer de que foi tudo real mesmo. Pense comigo, se fosse mesmo mentir e fazer de conta que tinham ido à Lua, será que não bastava fazer isso uma vez só e parar com a viagem de Armstrong e seus 2 colegas? Para que repetir a viagem até a Lua 7 vezes, com o envolvimento de muito mais gente do que necessário? Não seria mais fácil manter o segredo entre o menor número possível de pessoas? Fica claro que a resposta para todas as perguntas é óbvia. Todas essas viagens à Lua aconteceram mesmo e os módulos lunares ainda estão lá. Por exemplo, o local onde o Apollo 17 desceu foi fotografado por outra missão da NASA recentemente. E é possível ver até as pegadas dos astronautas no solo lunar, porque, como lá não há atmosfera nem vento, elas não foram apagadas. Das 7 missões à Lua, somente 6 desceram à superfície, porque a Apollo 13, como é bem sabido, teve um problema na viagem com a explosão de um tubo de oxigênio. Os astronautas conseguiram contornar a situação e voltaram para a Terra sem tentar a descida. Se o Apollo 11 não tivesse dado certo, os americanos ainda tinham mais uma oportunidade de cumprir com o que Kennedy havia prometido antes do fim da década. A Apollo 11 decolou em julho de 1969, mas a Apollo 12 já estava quase pronta para decolar em novembro, menos de 2 meses antes do fim da década. Assim, em novembro de 1969, 4 meses após a viagem de Apollo 11, a NASA queria demonstrar a capacidade de alunissagem com precisão, isso é, queria descer em um local específico da Lua. Alunissagem ao invés de aterrissagem. Melhor do que descer próximo a uma cratera qualquer. Por que não descer próximo a algo feito por humanos que já estivesse na Lua? Escolheram então descer o mais perto possível da Surveyor 3, feita pela JPL e pela empresa Hughes. Quando tocaram o solo lunar e saíram da espaçonave, os astronautas da Apollo 12 constataram, para surpresa geral, que a Surveyor 3 estava a menos de 50 metros de distância. A câmera da Surveyor e a pazinha de coleta de solo foram removidas e trazidas de volta para a Terra, para que fossem estudados os efeitos de 2 anos e meio de exposição ao ambiente lunar, com vácuo, insolação e radiação do Sol. Hoje, essas peças ainda estão expostas no Air and Space Museum, em Washington, e uma delas está exposta na JPL. Quando a câmera foi examinada em laboratório, acharam bactérias terrestres dentro dela. Nunca ficou esclarecido se as bactérias foram realmente para a Lua e sobreviveram os 2 anos e meio lá, ou se foram resultado de contaminação no laboratório, ocorrida depois da volta na Lua. E se tudo não passasse somente de encenação, por que os soviéticos não denunciariam a farsa? A resposta também é simples. Não havia ninguém melhor que eles para saber que aquilo era mesmo real. Além disso, até hoje o pessoal que trabalhou no projeto tem o mesmo entusiasmo e o mesmo orgulho do que fizeram. Eles são gente igual a gente mesmo. Você acha que alguém consegue manter entusiasmo por uma mentira por quase meio século? Não é razoável achar que isso seja possível.
Veja o comunicado à imprensa da NASA no site da NASA, Mission Pages, LRO, News, Apollo Sites, HTML, ou procure na internet por Spacecraft Sharper Views Apollo Landing. Muita gente se pergunta também por que os russos não desceram na Lua. Quando eles viram que haviam perdido a corrida, o que não havia nada de muito especial por lá, do ponto de vista estratégico, econômico, político e científico, concluíram que seria perda de tempo e de dinheiro. Tomaram então a decisão inteligente de concentrar seus esforços no programa Venera e se tornaram os primeiros e únicos até hoje a pousar em Vênus, em 15 de dezembro de 1970. No total, 10 espaçonaves Venera desceram em Vênus, funcionando, estudando o planeta e transmitindo os dados para a Terra. A última pergunta, também muito comum, que quero responder sobre a ida à Lua é que, se eles realmente foram à Lua, por que não conseguiram mais voltar para lá? Bem, tudo no final é uma questão de dinheiro e da forma como ele é aplicado. O orçamento da NASA hoje é quase 10 vezes menor do que na época da década de 60, em porcentagem ao PIB do país. O orçamento chegou a 4,41% do PIB dos Estados Unidos em 66. Nos últimos anos, ele tem sido de 0,5% do PIB, de acordo com os dados disponíveis da internet. Então, portanto, se não há investimento, não há grandes descobertas. Isso realmente devemos ao Kennedy por essa ambição de tornar esse projeto viável. Então, além disso, não há mais uma corrida espacial estratégica como naquela época. Do ponto de vista científico, existem tantos outros mundos no sistema solar e tantas outras perguntas sobre a nossa galáxia e o universo em geral, que não faz sentido gastar grandes quantias de dinheiro para voltar à Lua, talvez somente para mostrar a alguns céticos de que isso é mesmo possível. A NASA faz uma enquete a cada 10 anos perguntando à comunidade científica em quais projetos o dinheiro deve ser investido e quais são os estudos que merecem ser financiados. Algumas das áreas em que a comunidade científica está interessada são Marte, as luas de Júpiter, principalmente Europa, que parece ter um oceano de água líquida abaixo do gelo que cobre a sua superfície, as luas de Saturno, principalmente Titã, com lagos de metano e encelados com geysers criando plumas de vapor d'água, e estudos de astrofísica e cosmologia. Há também a nova prioridade dos estudos do planeta Terra, para entendermos melhor os efeitos das mudanças climáticas nos últimos anos. Essas são as principais razões para não terem enviado humanos de volta à Lua. Além disso, muitos aspectos interessantes da Lua podem ser estudados por espaçonaves não tripuladas, como as recentes missões Grail, LADEE, LaCrosse, LRO e outras. Oferecemos, então, uma longa resposta à pergunta inicial: se astronautas foram mesmo à Lua? Temos sorte de estarmos nos ombros dos gigantes da tecnologia espacial. Sem as técnicas que eles desenvolveram, não estaríamos hoje planejando missões para os planetas exteriores do Sistema Solar e encontros com cometas e constelações de satélites em órbita terrestre. Bem, esse foi o fim do capítulo 7. Paramos por aqui na página 87. Tchau, tchau.